que contam a história assim. Quando Jesus ia passando, viu um homem que tinha nascido cego. Os discípulos de Jesus perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? Jesus respondeu: Ele não é cego por causa dos pecados dele ou dos pecados dos seus pais. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me mandou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou nos olhos do cego e disse: Vá se lavar no tanque de Siloé. Esse nome quer dizer aquele que foi mandado. Jesus foi, lavou o rosto e voltou vendo. Seus vizinhos e os que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: Não é este o cego que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não é. É parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei e estou vendo. Onde está este homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Graças a Deus, meus irmãos. Nós vamos trabalhar hoje, falar a respeito do karma, que todos nós temos um, né? E nós vamos trabalhar em cima do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora este trecho do Evangelho nos dê muitas matérias para trabalharmos, né? Porque esse trecho do Evangelho nós podemos falar dele sobre o processo de reencarnação, podemos falar deste Evangelho sobre o próprio karma, né? Que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos falar sobre o karma, podemos falar sobre o ectoplasma, podemos falar sobre o que Jesus veio fazer de principal na Terra, porque a principal tarefa de Jesus na Terra não era simplesmente sair por aí curando pessoas. Isso aí era consequência do trabalho dele. Mas ele tinha uma tarefa, uma função mais importante do que simplesmente sair por aí fazendo curas. Mas neste evangelho em específico, nesse trecho do evangelho, como eu disse, nós podemos trabalhar muitos outros assuntos referentes a esta mesma passagem do evangelho. Mas nós vamos explorar o conceito do karma. Primeiramente, nós temos que entender quem era Jesus e o que faziam os discípulos. Em outros trechos do Evangelho, os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, por que é que o Senhor fala com eles usando comparações? Isso foi em outro Evangelho, né? Não foi esse Evangelho não. É só para nós entendermos o porquê de algumas perguntas que foram feitas neste trecho em específico. Os apóstolos perguntaram para Jesus: Mestre, por que é que o Senhor fala com eles apenas usando comparações? E Jesus responde para os discípulos: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, porque vocês ouvem e escutam, veem e enxergam. Eles não. As pessoas não enxergavam. Isso quer dizer que os apóstolos tinham faculdades mediúnicas. Eles eram médios. E eles, então, neste caso, o que Jesus narrou, eles tinham o dom da clarividência. Eles poderiam ver e enxergar o mundo espiritual e compreender o funcionamento do mundo espiritual. Os apóstolos tinham essa capacidade, que para nós é chamado de clarividência. Agora vem uma passagem dessa, um trecho desse evangelho que nós lemos agora. Os discípulos perguntam para Jesus: Mestre, este homem nasceu cego por causa dos seus pecados? Na verdade, os discípulos já sabiam a resposta. Eles perguntaram apenas para deixar para nós pistas de como funciona o mundo espiritual. Pois Jesus mesmo disse, logo após, nesse mesmo evangelho, ele nasceu cego não por causa dos seus pecados e nem por pecado dos pais dele. Ele nasceu cego para que seja mostrada a grandeza de Deus. Ou seja, este cego, ele veio como um instrumento da espiritualidade maior para servir de exemplo e deixar para nós no futuro
Não só nós, todas as outras gerações depois da passagem de nosso Senhor Jesus Cristo pela terra. Mas o fato é que existe, o pecado. E como os discípulos perguntaram, este homem nasceu cego por causa dos seus pecados? Como é que uma pessoa nasce com algum problema, já com pecado? Onde foi que ele pecou? O que ele fez de errado para ser considerado pecado, sendo que ele nasceu com um problema devido aos seus pecados? É claro que ele pecou em algum outro lugar antes de nascer, porque não deu tempo de ele pecar, ele nasceu cego. Então ele fez alguma coisa errada, alguma coisa ele deve. Ele estava devendo alguma coisa que ele fez em vidas anteriores, para poder nascer com algum problema. Isso se chama karma. E todos nós temos um karma. Todos nós fizemos alguma coisa de errado em algum lugar no passado. Ou pelo menos deixamos de fazer alguma coisa certa que podíamos ter feito. Isso também é considerado débito kármico. Por isso nós estamos aqui hoje. Só reencarna espíritos, aliás, só reencarnam 2 tipos de espíritos. Uns, aquele que vem em missão, espíritos que já atingiram uma certa evolução, que já está no mundo da luz, e que vem em missão para ajudar os outros ignorantes, que no caso somos nós. Nós somos também os ignorantes, que nós estamos aprendendo ainda. E usou outro tipo de espírito que tem que reencarnar, somos nós, imperfeitos, que temos muito o que aprender, muito o que corrigir. Então nós estamos pagando agora o nosso karma. Então, se nós não somos espíritos de luz que veio em missão, então naturalmente somos espíritos ainda sofredores. A única diferença entre nós e o sofredor que nós atendemos na estrela evangélica é que nós temos um corpo físico e ele não tem. Então somos espíritos sofredores no caminho da evolução. E muitos poucos são aqueles que reencarnam por missão. Então, se nós estamos reencarnados e não somos espíritos de luz em missão, então somos espíritos com débito kármico. E nós temos que quitar este nosso débito kármico, se quisermos evoluir um dia. Se um dia nós quisermos deixar este mundo de expiação, de provas, de sofrimento, de dor, de obrigações, nós temos que atingir um nível superior ao nível deste mundo. Nós temos que melhorar a nossa natureza, nós temos que nos tornar pessoas melhores. E além disso, nós temos uma dívida com alguém ou com várias outras pessoas para serem quitadas, que no caso são os nossos cobradores. Os nossos cobradores é que formam o nosso karma. Cobradores kármicos são espíritos desencarnados que estão vivendo na esfera espiritual da Terra ou no submundo, que nos cobra algo que fizemos contra ele no passado. Gente, mas o que será que eu possa ter feito? O que eu poderia ter feito para que alguém esteja lá no submundo com raiva e com desejo de vingança contra mim? São tantas coisas, pode ser até coisas mais graves, desde de um assassinato, uma tortura, um roubo ou enganação, já é motivo para um karma. Se você viveu na época da escravidão, se você foi um senhorzinho, um capataz de fazenda, naturalmente, aqueles escravos que foram suas vítimas não gostam de você. Ou se você foi simplesmente um criminoso que matou alguém para poder roubar o que ele tinha, ou se você traiu alguém, enganou. Aliás, são vários motivos que pode desencadear um karma. Até mesmo palavras que nós falamos para outra pessoa. Talvez pareça que foi sem grande importância, mas se eu destratar alguém, se eu passar um vexame em alguém, por exemplo, em outras pessoas, aquela pessoa vai ficar ressentida, vai ficar magoada comigo, Não vai ficar feliz, mas não é motivo para um karma, por enquanto não. Mas só que aquela pessoa vai desencarnar um dia e provavelmente ela não esqueceu disso. E como vai estar no mundo que vai estar na faixa vibracional da Terra, esta pessoa vai estar envolvida em energias negativas. E quando a energia negativa é muito intensa, aquilo que era simplesmente uma mágoa vai virando rancor, o rancor vai virando raiva, a raiva ódio e assim por diante. E vai virando ira, daqui a pouco se torna um cobrador kármico. Ele fica cego de raiva contra você. E sabe que você é um dos motivos dele estar lá sofrendo. Então você passa
a ser perseguido por aquele espírito. Uma coisinha simples de nada, né? Já foi motivo para poder que você seja devedor do sistema do karma. Ah, mas como que é possível um espírito sofredor, um espírito mau que está lá no submundo me cobrar algo? Deus permitiria, o meu anjo da guarda, o meu mentor, permitiria que um espírito mau lá do submundo me fizesse algo de mal? Permite. Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, a Mãe Santíssima, os seus mentores, os mentores dele, que ele também tem um mentor dele, e o mesmo Jesus Cristo, o mesmo Deus Pai Todo-Poderoso, a mesma Mãe Santíssima, é dele também. Ele também é filho de Deus. Por pior que seja um espírito, ele também é filho de Deus. Repito, a única diferença entre nós e ele é que nós temos um corpo físico, ele não tem, mas ele é filho de Deus também. Ele ainda está sob a influência da mesma regra que todos nós estamos. Ah, mas Deus não perdoa todos os males que nós praticamos? Deus não é todo benevolente? Nos perdoa todos os nossos atos errôneos? Deus perdoa, claro que perdoa. Não importa o que você fizer. Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Jesus Cristo, vai perdoar você dos seus erros. Mas aquele que foi a sua vítima, perdoou? Não. E Deus não vai te perdoar por ele. Porque senão Deus estaria sendo injusto, né? Está tirando a responsabilidade de um filho e beneficiando o outro. E Deus Pai Todo-Poderoso é um Deus justo. Ama todos os seus filhos de maneira igual. Ah, mas quer dizer que se eu não resgatar aquele espírito, não vou evoluir nunca? Vai, pode evoluir sim. Se você melhorar a sua natureza, tornar uma pessoa boa, um espírito bom, você pode ter padrão vibratório e seguir a sua evolução no mundo de luz, mesmo tendo um cobrador kármico. Mas só que você seguindo a sua evolução, quanto mais você sobe no mundo da luz, mais puro, mais bondoso e mais justo você vai ficando. Aí vai chegar num certo ponto da sua evolução que você passa a se tornar o seu próprio cobrador. O próprio espírito vai cobrar ele mesmo, né, dos seus erros e dos seus atos errôneos do passado. Porque hoje, até uma determinada esfera vibracional, nós pensamos o seguinte: se fulano está com raiva de mim, o problema é dele. Eu não tenho nada contra ele, eu vou seguir minha vida. Ele fica lá para trás, com raiva lá, o que eu posso fazer? Né? Isso dentro do nosso padrão vibratório de hoje. Mas se você começar a seguir as suas escalas vibratórias, vai chegar a um certo ponto que a sua consciência não vai permitir que você siga a sua evolução. Você vai passar a viver atormentado, com remorso, com arrependimento. Você não vai tolerar continuar a sua existência no mundo de luz, sabendo que o seu irmão, que um outro filho de Deus, sofre no submundo, no mundo da escuridão e da dor, por sua causa. Então é quando você implora aos seus mentores e aos ministros de Deus que lhe conceda a oportunidade de reencarnação, pelo menos mais uma reencarnação, para você reparar os seus erros do passado. Então você vem, resgatou aquele espírito, então você está com sua mente tranquila, você está com sua consciência limpa e pode seguir tranquilamente a sua evolução, né? Vai melhorando o seu padrão vibratório e vai seguindo sua evolução. Mas tudo isso está ligado ao nosso karma. E é inevitável, né, você seguir a sua evolução tendo um karma que lhe prende na esfera espiritual da Terra. Então, qual o nosso dever? Primeiramente, procurar nos orientar, procurar curar primeiramente nós mesmos e depois trabalharmos o nosso karma. Para nós que somos espíritas, que estamos no mundo, que estamos na doutrina luz universal, isso se torna para nós uma vantagem. Primeiramente, para você se corrigir de um problema, para você se corrigir de um erro, é ter ciência dele. É você aceitar que você de fato deve. Então você vai procurar pagar aquela dívida, a reajustar com aquele que lhe cobra algo. Então, nós temos os nossos trabalhos mediúnicos, nós temos nosso desenvolvimento da nossa mediunidade, nós vamos trabalhando na cura e no auxílio de outros. Todo espírito que passa, provavelmente ele é cobrador de alguém, né? Mas peraí, cobrador de alguém, então quer dizer que eu posso então já estar libertando o meu karma? É isso, pode sim.
Talvez passe um espírito dentro de algum trabalho que pode ser o seu cobrador de algum momento, ou ele é o cobrador de alguém que mora lá na Austrália, que mora na China, que mora nos Estados Unidos, não importa. Se ele está na Terra como sofredor, alguma coisa o prende nas camadas vibracionais da Terra. Então, se você conseguiu retirar daqui da crosta da Terra um espírito sofredor, você está ajudando não só aquele espírito que foi socorrido dentro dos trabalhos, mas alguém em algum outro lugar do mundo também está sendo beneficiado. Então quer dizer então que nós pegamos o espírito e levamos ele para o mundo espiritual, ajudamos ele, e então ele perde o direito daquela cobrança? Não, não é bem assim. Se ele chegou, se o espírito chegou até aqui no templo, e ele foi orientado, curado e elevado para uma camada superior, ele viu os benefícios do perdão. E ele sabe, os mentores que o receberão na camada superior, vai orientá-lo, assim, olha, daqui para frente é um mundo de luz, é um mundo de evolução, um mundo de aprendizado. Tudo bem, eu sei que você foi vítima, você sofreu por causa de determinada pessoa, mas larga para lá, perdoe essa pessoa. Dentro da sua ignorância e da falta de conhecimento, ele causou um mal, lhe causou um sofrimento. Porém, ele ainda continua encarnado. Ele tem que arrastar por cima de um planeta um corpo físico pesado, cheio de necessidades, cheio de obrigações, e ainda tem a condição de sofredor. Perdoa ele, larga para lá, pensa em você, siga a sua evolução. Então, o espírito acaba concordando com os mentores e segue a evolução dele. Por quê? Porque ele perdoou. E isso mostra também, para nós como exemplo, que o perdão é mais importante para quem perdoa do que para quem é perdoado. Se você perdoa, você está livre daquilo e vai seguir o seu caminho. Você foi o maior beneficiado. Então, mas de qualquer maneira, quem fez toda a doutrina, todo o trabalho técnico espiritual, foram os mentores. Nós apenas participamos desse processo. E com isso, com essas nossas participações desses processos de resgate, de cura de espíritos, nós vamos ganhando também as nossas bonificações. Porque além de exercitarmos a nossa evolução pessoal e espiritual, nós vamos nos lapidando como espíritos de luz e melhorando e elevando a nossa condição moral perante a sociedade. Nós vamos nos tornando pessoas melhores. Tudo isso de acordo com os nossos trabalhos, além das bonificações que nós ganhamos. Bonificação, a grosso modo, vou dar um exemplo, é como se fosse o pagamento pelos nossos trabalhos. Porque, como já disse no início, o mundo espiritual segue as leis crísticas. As leis crísticas, o que é? É a justiça. É ser um sistema justo e amoroso com todos os seus filhos. Lembrando que o amor não quer dizer puramente perdão. O amor se alegra com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é justo. Se nós trabalhamos, ajudamos outros espíritos apenas para poder fazer a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso, nós temos essas bonificações, que é como se fosse o pagamento pelos nossos trabalhos. E isso dá condição aos nossos mentores, que é o nosso anjo da guarda, negociar nos planos inferiores com os nossos cobradores kármicos. São ofertados para eles oportunidades de evolução, oportunidades de se reencontrar com seus entes queridos de alguma maneira. Não sei qual é a técnica utilizada, mas sabemos que este processo acontece nos planos inferiores. Os espíritos já vai no resgate de espíritos sofredores, já direcionado àqueles que são os nossos cobradores. Então nós somos favorecidos com esses trabalhos, porque em geral o resgate de sofredores é feito de maneira aleatória, é aqueles que são alcançados no decorrer dos trabalhos. Agora, se você tem bonificação, o seu mentor, o seu anjo da guarda, já tem um local direcionado, que no caso seria o seu cobrador. E você, aos poucos, vai se libertando dos seus cobradores, vai se libertando do seu karma. E aí sim, nós vamos facilitando a nossa evolução para o futuro. E sem contar que estes cobradores, quando identificam o seu algoz, aquele que foi o causador do seu sofrimento lá no passado,
ele vai fazer de tudo para que sua vida seja ruim e difícil. Ele pode prejudicar a sua vida afetiva, sua vida profissional, sua vida financeira. Pode causar doenças, enfermidades em seu corpo físico. Vai fazer você tomar decisões erradas. Vai lhe causar dores constantes por causa da projeção negativa que ele faz em sua direção. Ou seja, ele não quer que nada dê certo na sua vida. Tudo que você almeja, tudo que você quer, tudo aquilo que você deseja, ele vai fazer de todo o possível para te impedir, né? Ele vai fazer de tudo possível para que você seja sempre infeliz. Ele vai trabalhar unicamente pela sua derrota. Esse é o trabalho do nosso cobrador kármico. Aliás, é o que deseja todo aquele que é inimigo de alguém ou de alguma coisa. Ele vai trabalhar sempre contra, para poder sempre te prejudicar. E isso é o nosso karma. Embora, quando nós falamos de karma, a gente só pensa, mas karma é tudo aquilo que é relativo a ruim. Não. Coisas positivas também podem ser adicionadas ao nosso karma, né? Karma é como se fosse o saldo, né? Se fosse uma caixa de tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós devemos, tudo aquilo que nós adquirimos, está relacionado ao nosso karma. É por isso que algumas pessoas têm o karma mais pesado do que outras, porque aquele que deve mais tem o karma mais pesado e mais difícil. E naturalmente, a sua vida aqui na Terra vai ser mais difícil do que aquele outro que deve menos. Nós sempre falamos, Deus Pai Todo-Poderoso é um Deus justo e correto com todos os seus filhos, né? de toda a natureza e em todo o mundo. As mesmas oportunidades que são dadas para um, é dada para o outro. Porém, por falta de vontade, por determinação, você perde algumas oportunidades. E na grande maioria das vezes, você é impedido de alcançar essas oportunidades porque o seu cobrador te atrapalha. Porque o seu cobrador te impede de você até mesmo perceber um momento de oportunidade na sua vida e na sua existência. Aí mais uma vez nós voltamos ao que eu disse lá atrás. Gente, mas eu não concordo. Eu não consigo assimilar em minha mente como é possível Deus Pai Todo-Poderoso permitir que um espírito mau do submundo me faça mal, sendo que eu já fui perdoado. Deus não perdoa todo mundo? Deus perdoa. Mas o seu cobrador não perdoou. E da mesma maneira que Deus permitiu que você fizesse um mal para Ele, Ele pode fazer o mesmo agora, né? Se quando uma pessoa mata a outra para poder roubar o que ele tem, Deus impediu que ele fizesse isso? Não, não impediu. Então, da mesma maneira, não vai impedir o outro, o seu cobrador, aquele que deseja vingança, nada também vai impedir ele de fazer o mesmo, a não ser que você tenha uma grande bonificação pelas suas atitudes, pelos seus atos, pelo seu trabalho. O seu mentor pode interceptá-lo e convencê-lo de não fazer. Pensa bem, não é impedi-lo de fazer, é de convencê-lo de não fazer, mostrar para ele que você não é mais aquela mesma pessoa do passado. O seu mentor pode negociar com ele, não, eu te dou toda a proteção, te dou tudo que você precisar. Vamos acompanhá-lo por uma semana e você vai ver que não é mais aquela mesma pessoa. Veja as atitudes dele hoje, veja como ele trata as outras pessoas, veja o que ele faz. Olha aqui ele trabalhando aqui no templo. Ele está ajudando outras pessoas como você. E mostrar para ele que se ele perdoá-lo, né, se ele perdoando você no caso, é aquele que é o cobrado, aquele que está pagando o seu karma, mostrar para ele que o perdão vai lhe trazer grandes benefícios. Você perdoando, você vai seguir para um mundo de luz, você vai ter suas oportunidades, enquanto ele vai continuar na terra do mesmo jeito que ele está. Né? Então, tudo isso aí é bonificação. E só assim você fica livre do seu karma, reajustando. Né? E tem duas maneiras de reajustar. Um é pelo amor. Pelo amor é como? É trabalhando, é procurando melhorar, ser uma pessoa cada vez melhor. E o outro é pela dor. Se não der tempo de reajustar enquanto encarnado, que é mais leve, um dia você vai desencarnar. E se você não melhorou, não lapidou o seu espírito, não conseguiu evoluir em nada, né? Se você é uma pessoa de natureza dura, de pensamentos cruéis, pensamentos e atitudes desonestas com outras pessoas, então você age como espíritos
que estão nessa mesma faixa dimensional. Você vai para o mundo onde os espíritos agem e pensam e emanam como você. Aí você vai estar na mesma esfera que o seu cobrador. Aí pronto, aí ninguém sabe como é que seria agora esse reajuste. Se ele te encontrar, é claro, né? E ele não vai estar sozinho e já vai estar bem ambientado a esse novo ambiente. Então você está em completa desvantagem perante o seu cobrador kármico. E aí sim, é o que Jesus diz também no Evangelho, né? Que haverá dores e ranger de dente. E, no ponto de vista espiritual, seria eterno, porque o espírito não morre nunca. A menos que você tenha a grande sorte e oportunidade de ser resgatado por algum espírito de luz que esteja participando de um trabalho mediúnico, como o que nós fazemos. Aí sim, aí você pode ser resgatado, socorrido e pode seguir a sua evolução dali para frente, ou então voltar para trás para continuar o pagamento dos seus débitos kármicos. Isso, meus mestres, estou dizendo para vocês, parece um pouco estranho e até meio assustador a gente falar de tanto sofrimento, mas infelizmente esta é a realidade. É isto que acontece, né? Hoje nós estamos na zona de conforto, para nós tudo é favorável, mas depois não. E não adianta nós pensarmos que a morte é simplesmente um mistério da fé. Tem muitas outras pessoas que já têm conversa com nós mesmos e diz que não concorda com o Espiritismo, porque o Espiritismo é o mistério da fé. E que a morte também, né, por se tratar de Espiritismo, também seria um mistério da fé. Meus mestres, não podemos tratar como mistério da fé. Mistério da fé, para nós, seríamos o quê? A grandeza de Deus Pai Todo-Poderoso. A morte do corpo físico é uma realidade prevista para todos nós. Então aquilo que muita gente considera que é um mistério da fé, daqui a pouco se tornou uma triste e cruel realidade. Você vai estar em um mundo que você nem acreditava que pudesse existir. E de repente você está lá, sem conhecimento, sem preparação, sem estrutura, totalmente perdido e à mercê de outras forças mais adaptadas àquele local. Aí pode ter certeza, vai demorar muito até você ser resgatado. Eu falo demorar muito porque no mundo das trevas, 1 minuto já é tempo demais. Agora imagina passar lá 1000 anos. E no ponto de vista espiritual, 1000 anos também, por outro lado, já seria muito pouco tempo diante da eternidade do espírito. Então, meus mestres, se nós quisermos um dia evoluirmos e termos uma vida menos sofrida, uma vida mais feliz, mais harmoniosa, devemos, primeiramente, nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Não estou dizendo para sermos santos, ainda estamos longe de sermos espíritos santificados, mas hoje eu posso ser um pouquinho melhor do que eu fui ontem. E amanhã eu vou querer ser um pouquinho melhor do que eu estou sendo hoje. Aos poucos nós vamos conquistando a nossa evolução. Não é fácil, ninguém vai evoluir de uma hora para outra, Eu estou falando isso aqui para vocês, dentro do ponto de vista do luz universal. E quero afirmar também que a doutrina não garante a evolução de ninguém. Você evolui por si só, pelos seus trabalhos, pela sua dedicação, pelo seu desenvolvimento individual. O que a doutrina garante para qualquer pessoa que queira manipular e trabalhar a sua mediunidade é toda condição para evolução. A doutrina garante todos os mecanismos, todo o conhecimento, ferramentas, estrutura física, estrutura técnicas e trabalhos para você evoluir. Você estando luz universal, é você próprio quem vai garantir a sua evolução. Depende apenas de cada um. Então, meus mestres, que possamos então nos basear através do Evangelho, os exemplos que nosso Jesus Cristo nos dá. E vocês vão procurar analisar o Evangelho sempre dentro do ponto de vista espiritual. Porque se a gente for analisar o Evangelho, Jesus atuou puramente no mundo espiritual. Jesus mesmo disse no Evangelho que até quando ele vai estar na terra resolvendo os problemas das pessoas, ele até chama as pessoas de gente má e sem fé. Ele não vai estar aqui na terra o tempo todo. Enquanto ele estiver na terra, ele é a luz do mundo. Ele vai estar aqui para poder iluminar
o mundo espiritual, o mundo etérico deste planeta. E não simplesmente sair por aí fazendo curas individuais, sendo que ele mesmo diz que a sua cura está na sua fé. Todo o processo de cura realizado por Jesus, ele sempre fala, você está curado porque teve fé. Porque ele mesmo não fez nada por ninguém. A única coisa que ele foi apenas um instrumento para que aquela pessoa se curasse. O exemplo daquela mulher que sangrava há 12 anos. Há 12 anos que ela sofria por um sangramento. Ela simplesmente tocou na roupa de Jesus e ficou curada. Porque ela acreditou que se ela simplesmente tocasse na roupa de Jesus, ela estaria curada daquela hemorragia. E Jesus mesmo disse, minha filha, você está curada porque teve fé. Jesus foi apenas um amuleto da fé daquela mulher. Então, e nós estamos na mesma condição. Podemos tudo, desde que tenhamos fé forte, consistente e verdadeira. E aproveitarmos a oportunidade que nós temos. Somos todos devedores de alguma coisa. Então, nós temos a oportunidade de quitarmos esta dívida e crescer daqui para frente, tanto espiritualmente, como no mundo físico, como pessoa, em todos os sentidos. E as oportunidades são dadas igualmente para todos. Deus Pai Todo-Poderoso não privilegia ninguém. A mesma história das 10 moedas de ouro. Todo mundo recebeu a mesma quantidade de moedas. Porém, as moedas foram as oportunidades. Porém, alguns aproveitaram mais essas oportunidades e multiplicaram essas moedas. É o que nós estamos tendo agora. E a partir daqui, então, nós já vamos dar sequência ao nosso trabalho do nosso desenvolvimento, das nossas mediunidades. Agradeço a todos pela atenção e que possamos prosseguir, então, com o mestre Douglas no comando do desenvolvimento. Muito obrigado.